Tudo que você já comeu, eu já comi. Eu sei que é gostoso. Sai daí agora! Eu sei que vai funcionar! Não, eu não vou te perder outra vez! Pai, não dá tempo! É o único jeito de salvar a Dory! Eu vou conseguir! Tem razão. Eu sei que você vai. Nadadeira da sorte! Vai então, depressa! Fala pros peixes pra nadar pra baixo! Bom, vocês ouviram o meu filho. Vamos lá! Dory! Fala pra todo mundo pra nadar pra baixo! Nadar pra baixo juntos! O quê? Pra baixo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nadem pra baixo! Todo mundo nadando pra baixo! Vamos, tem que nadar pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem! Pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem pra baixo! Não desistam! Continuem a nadar! Continuem a nadar! É isso aí! Tá dando certo! Continuem a nadar! Continuem! Você tá indo muito bem, filho! Vamos chegar ao fundo! Continuem a nadar! Continue a nadar, continue a nadar. Estamos quase lá! Continuem a nadar! Para muitas pessoas, o veganismo soa como muito subjetivo, distante e utópico. O veganismo nada mais é que um Procurando Nemo. Por mais ideal e desafiador que seja qualquer movimento que vá contra a corrente, ele precisa de começar em algum lugar. Precisa de ter uma, duas, três, um pequeno grupo de pessoas que vai fazer barulho, para assim convidar outras pessoas a se juntarem também. Se somente uma pessoa já decidir ir contra a corrente, ela já causa um impacto, já promove uma mudança. Se você parar pra pensar, a maioria das animações com animais que existem aí são um reflexo da realidade. Animais tentando escapar da crueldade promovida pelo ser humano. Eu espero que você não desista de nadar. O importante é ir contra a corrente. Agora, essa corrente aqui vai ser o comum. Mas tem que nadar. Bom vídeo. Ui! Tive até que prender meu cabelo aqui, que eu comecei a suar de nervoso. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, pra apontar dedos, pra te chamar de assassino, de corrupto, de financiador. Sabe, não. Sério, eu fico inconformada. Eu tô aqui pra talvez expandir a sua mente, te ajudar no processo de compreensão do porquê é importante você considerar. Eu sei que parece muito inacessível, que parece difícil, que você é viciado em sushi. Você ama o seu sashimi. Será que isso é tão mais importante que tudo que você pode evitar só trocando a sua alimentação? Você compra, em vez de pagar R$6, você paga R$2,50. O frigorífico prefere te vender R$2,50 do que jogar fora. FIFO é um produto que está com a data de validade próxima do vencimento. Mas e Você aí? tá Mas entendendo? eles levam a carne e eles falam, ó, amanhã vai vencer essa carne? Eles deixam claro isso? Claro para mim, Mas não para o cliente. não para o cliente. Entrei no Extra, salmão custa na faixa de R$50 o quilo.
Eu já entrei no Extra e vi vendendo salmão por 33. Aí você já sabe. Eu já sei. Aí você vai na data de validade dele, ele vai vencer semana que vem. Deve ter uns 4 meses que venceu. Mas e se der ruim pra você? Foda-se, não vai dar nunca, não tem como dar ruim. Então você tá falando que a carne... Pra eu que entendo, quando eu vejo uma carne na oferta, tem alguma coisa. Então o supermercado prefere fazer aquela oferta, porque ele não consegue mais devolver para o fabricante, mas que tem fabricante que fica com o produto dentro da área dele e que depois troca a validade, tem. Não tem como eu defender, não. Por que eu não faço isso? Porque eu não fabrico o meu produto para depois vender. Eu primeiro vendo e depois fabrico. Você entrega e encomenda. É o capitalismo. Tem certas coisas que acontecem que só quem é do ramo fica sabendo. Mas é normal da gente. Mas é correto? Seu pai acabou de falar, o mundo é capitalista. Tá um querendo foder o outro, assim, não sabe, direto. Sim, o que vocês acabaram de ver é real. É uma entrevista que eu fiz para um documentário que eu produzi ano passado, para o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Eu deixei a pessoa em anônimo porque, apesar de ser uma pessoa que trabalha numa indústria cruel e exploradora, foi uma pessoa que me ajudou bastante e se abriu, mas é real. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre algo que não se fala tanto, mesmo dentro do meio vegano, talvez pela falta de informação, pela falta de empatia, pela falta de conhecimento. Cara, é tanta coisa pra falar sobre isso que eu não sei nem por onde começar. Já chorei a tarde inteira reassistindo coisas sobre a pesca e sobre a indústria. Eu não gosto de ficar vendo crueldade, eu não gosto de ficar me sujeitando a coisas que vão me fazer mal psicologicamente. Mas é preciso ver esse tipo de coisa para passar a informação adiante, exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Então eu peço que você tente ficar até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que tem coisas aqui que você nunca nem ouviu falar e que é importante para você abrir a sua mente. Para falar da questão do porquê eu parei de comer peixe, eu vou focar em 3 pontos principais que englobam todas as razões que me levaram a adotar essa decisão. Primeiramente, a questão ética de ser um ser vivo senciente. Eu vou entrar melhor nesse assunto. Pela saúde. E a terceira, pelo meio ambiente. Tem muito vegetariano aí que fala que é vegetariano, mas todo mês tá ali no seu rodízio de japa, no seu sushizinho. Vou lançar uma bomba aqui agora que pode surpreender muita gente. Dá uma segurada aí no coração e se prepara, cara. Se preparem. Essa vai ser foda. Peixe não dá em árvore. E você que acha que peixe é um vegetal, que você tira da terra, que em 5 dias ele renasce, surpresa, não. Peixe é um animal com coração, com olhos, órgãos vitais, com tecido, que sangra, que sente, que sofre, que pensa. Peixe é um animal senciente. Senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. O que isso significa? É um animal com sensações, percepções e consciência, ou seja, não é um vegetal. O veganismo boicota todo e qualquer tipo de exploração animal, boicota o consumo de produtos que venham de uma vida semelhante à humana. Nós, seres humanos, somos também animais, para quem não sabia disso. Eu já poderia parar aqui agora o vídeo, tá? A gente não come animal porque a gente não precisa, porque é errado, porque é antiético, porque é uma vida semelhante à nossa e não tem a menor necessidade disso. Nós temos vegetais. Eu vou começar falando pela saúde, porque aparentemente é algo que mais pega. Existe um mito aí de que peixe é uma carne magra e saudável. Ai, eu não consigo não rir quando falam isso, velho, é bizarro. Peixe por si só já é problemático. Tem bastante colesterol, gordura. Pessoas comem peixe achando que é uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de ômega 3. Ômega 3 você consegue de alimentos vegetais facilmente, como por exemplo chia e linhaça. Pode pagar R$5 em 1 kg de chia, que vai durar o ano inteiro. É só comprar na zona cerealista. Vende online também, então se não tiver na sua cidade, é só você dar um Google que você encontra. Usar ômega 3 como desculpa pra continuar comendo peixe não faz sentido. Fala pra mim quantas vezes você come peixe por semana. Peixe é definitivamente o alimento mais poluído
que foi conhecido na humanidade. Desde a Revolução Industrial, foram encontrados nos peixes mais de 250 mil novos produtos químicos que antes não eram consumidos pela raça humana. E é sugerido que crianças, mulheres grávidas, lactantes, ou seja, pessoas mais sensíveis, digamos assim, que elas reduzam consideravelmente ou eliminem de vez o consumo de peixes e frutos do mar, justamente pela exposição direta a mercúrio, dioxinas e muitos outros produtos químicos que são nocivos para nossa saúde. Então, se não se recomenda nem para mulheres e crianças que se consuma peixe, por que você vai consumir? Se não me engano, 80% dos casos de intoxicação alimentar nos hospitais são devidos a consumo de frutos do mar. Além disso, tem estudos muito contundentes de mais de 10 anos que avaliaram várias populações e demografias diferentes, comprovando a relação direta do consumo de peixe com infertilidade, depressão, ansiedade e estresse. Cara, é muito simples. Começa a pensar de onde vem seu peixe. Você já entrou num oceano? Você já andou na praia? Quanto lixo tem só ali na areia? Imagina no fundo do mar. Navios, petróleo, fezes de gado, porque só no Brasil são 226 milhões de cabeças de gado. Ou seja, tem mais vaca e boi que ser humano. Vaca e boi come. E todo animal que come faz o quê? Caga. Pra onde vão essas fezes? Pro solo. E do solo vai pra onde? Pro subsolo. E do subsolo vai pra onde? Pro lençol freático, pros nossos mares e oceanos. E os peixes comem essa merda bovina. Come o peixe, come a merda bovina poluída. Não só isso. Daí você me fala, Luísa, mas a maioria dos peixes hoje comercializados são produzidos em cativeiro. Eles não estão ali no oceano selvagem, exposto a merda bovina, poluição, mercúrio, dioxinas, petróleo. Eles estão ali bonitinhos, sendo criados na fazenda orgânica. Aí que você se engana. Na verdade, esses peixes criados em cativeiro são ainda mais problemáticos e maléficos para a saúde que os animais selvagens. Os peixes que são criados em cativeiro, ou seja, em fazendas específicas para isso, eles ficam literalmente engaiolados numa área com água reservada, eles não estão soltos na natureza, ou seja, eles não estão se alimentando de outros peixes, de algas, que é a sua natureza. Eles são alimentados como? Artificialmente. E como que os fazendeiros alimentam esses peixes que estão ali em cárcere? São alimentados com nada menos que fezes de outros animais, galinhas, porcos, bois, todos os outros animais ali que são criados na fazenda, digamos assim, liberam insumos e os fazendeiros os jogam na água por uma série de questões de economia, de praticidade, de facilidade, de não ter aterro para o contingente de fezes dessas outras espécies. Então, se você come peixe, você tá comendo fezes de outros animais, sim. O que já vem com um monte de porcaria que você pode imaginar, né? Porque o boi tá sendo alimentado com soja e milho transgênico, ração. E se engana quem acha que eles estão pastando livre, punks orgânicos. Não, gente, é ração transgênica mesmo, tá, meu amor? Que fica no tecido deles e que vai pro seu tecido depois. Além disso, as piscícolas, que é onde ficam os peixes em cativeiro, estão tão superlotadas que os peixes alcançam níveis de estresse absurdos e acabam literalmente adoecendo. E por esse motivo, os fazendeiros dão para os peixes antibióticos, assim como fazem na criação de gado. Então, se você come peixe, você come fezes e antibióticos. E outra coisa chamada pesticida, que é o que os fazendeiros jogam na água também para controlar a quantidade de piolho do mar. Quer comer peixe? Você tá pensando em comer peixe pela saúde? Para! Porque você só tá poluindo o seu corpo. Peixes em cativeiro também não estão se alimentando de algas, né? Que é basicamente uma das fontes principais para a produção de ômega 3. Então, se eles não estão livres e você tá comendo peixe de cativeiro, que é o que é mais comercializado de fato hoje em dia, você não tá ingerindo ômega 3. Você nem sabe o que é ômega 3. Vai comer chia e linhaça, cara. E nozes. E algas. Muito colesterol, muita dioxina, mercúrio, fezes, antibiótico, pesticida, poluição do mar, enfim, não tem nada de positivo. Não é uma boa fonte de proteína sustentável, é impossível alimentar a população mundial com peixe e simplesmente não dá, velho. O buraco é muito embaixo. As Nações Unidas soltaram uma declaração de que 3/4 dos nossos oceanos estão esgotados em vida marinha. Ou seja, 75% dos nossos oceanos acabou. Não tem mais. Sim,
Já. Aí você se questiona, nossa, mas esses números estão muito absurdos, nossa, mas essa quantidade aí não dá não. Vamos descer pra terra e trabalhar com números e fatos. Você não precisa nem de fazer um levantamento, é só você pensar no seu ciclo social e na sua cidade. Quantos restaurantes japoneses tem? Quantas pessoas, quantos amigos você conhece que adora ir num rodízio? Quantas vezes você vai num rodízio de sushi? Quantos peixes você acha que você já comeu na vida? São 7 bilhões de habitantes no mundo. Cerca de 30 bilhões de animais marinhos são retirados dos oceanos por ano. É surreal, absurda, é inaceitável. E se a gente continuar nessa proporção de consumo de peixe como a gente tem hoje em dia, até 2048 os nossos oceanos não vão ter peixe mais. Vai estar vazio. Se os nossos oceanos morrem, nós morremos também. A gente cresceu numa ideia de que os peixes são pescados manualmente ali, com a como chama isso? Varetinha? Como chama isso, gente? Vara! A gente acha que é pescado ali manualmente pelo tiozinho ali da fazenda e não é assim que funciona. A gente trabalha com redes. São quilômetros e quilômetros de corda amarrada que passam pelas nossas águas e capturam animais. Isso inclui inúmeras espécies marítimas que não têm nenhuma finalidade de consumo. Você vai pescar peixe, você pesca tubarão, tartaruga, golfinhos, baleias, todo e qualquer tipo de espécie que tiver ali no caminho do peixe. Não tem uma seçãozinha separada no mar. Peixes, tubarões, baleias, não é assim que acontece, tá todo mundo misturado, assim como é na savana africana, por exemplo. Imagina se a caça de, por exemplo, gazelas na savana africana fosse feita com redes ao invés de armas. Ia passar uma rede gigante à procura das gazelas e no meio do caminho ter rinocerontes, elefantes, leões, onças, todos os tipos de espécie. Então todas essas espécies iriam morrer pra nada e ainda entrariam em extinção. E é isso que tá acontecendo no fundo do mar. A gente tá pescando peixe, mas matando um monte de outras espécies que estavam no caminho. Como que isso não é problemático? Quando você come a sua tilápia, você está financiando a morte de milhares de outros animais. Para cada 1 quilo de peixe pescado, cerca de 5 quilos de outras espécies morrem e são descartadas. Existe uma indústria de barbatanas de tubarão. Não lembro qual país exatamente, é algum país na Ásia. Desculpa a falta de cultura e não desiste de mim. Que tem o hábito de comer sopa de tubarão. Então existe toda uma indústria que tira tubarões do mar, corta suas barbatanas e devolve os tubarões aleijados. E aí tem toda uma comoção pra acabar com isso, porque é um absurdo, é uma crueldade, é antiético. Só que a pessoa vai lá e continua comendo o sushizinho dela, sem se ligar que por causa da pesca, cerca de 40 a 50 milhões de tubarões morrem por ano por causa dessas redes gigantescas. Então você quer lutar contra a morte de tubarões, contra a crueldade, contra a falta de ética? Para de comer peixe. Como se não bastasse tudo isso, existe ainda um outro procedimento para identificar a vida marinha, seja para turismo, entretenimento e, é claro, consumo, que é o uso de sonar. É um radar submarino para identificar a vida marinha. Então ele emite frequências sonoras subaquáticas para identificar as espécies onde que elas estão. Afinal, né, o oceano é infinito. Então precisa dessa tecnologia para encontrar esses animais. Daí, a emissão dessas ondas sonoras é tão forte, mas tão forte, que causa, literalmente, hemorragia em golfinhos, baleias, tubarões, enfim. E uma doença chamada de doença de descompressão, que é bem comum também em mergulhadores. Essa vibração alta causa não somente a hemorragia e essa doença, como também muito medo, muito estresse e muita ansiedade. Peixes sentem. Sabe aquelas notícias que a gente vê de uma manada... Não, peraí. Como que é uma manada de peixe? Cardume. Cardume, mas existe cardume de golfinho? Não sei. Sabe essas notícias que a gente sempre vê que, de repente, uma baleia gigante apareceu na areia da praia, um monte de golfinhos foi parar na beira da praia, um cardume enorme de peixes. Tipo, como e por que que esses animais nadaram do fundo do mar, em alto mar, para chegar na praia? Por quê?
Eles propositalmente saem do fundo do mar como forma de escape. É quase um suicídio, porque eles não suportam esses sonares. É o ser humano que tá causando isso. Não é porque o golfinho resolveu dar um rolê. Não, ele tá sendo torturado. Gente, são números tão surreais assim que eu não entendo como as pessoas não enxergam a problemática. O consumo é exagerado, é exacerbado, é explorador, é torturador, é humilhante. E não tem tempo de reproduzir essa quantidade de peixe a tempo pra repor os que foram capturados. E é todo dia isso acontecendo. Peixes não brotam na terra como vegetais. Tira uma alface ou qualquer outro vegetal, em 1, 2 semanas no máximo já renasceu. Fecundação, reprodução, gestação. Então, não cabe, velho. Agora eu vou falar pra vocês uma coisa que me deixou assim, na bad real, por causa da indústria de peixes e que eu não sabia. Que... Ai, foi foda, cara. Foi foda saber disso. Existe tráfico humano por causa da indústria da pesca. A maioria dos navios pesqueiros, né, de frotas que saem da Europa, Ásia e África, a mão de obra é de trabalho análogo à escravidão. Eles vão em vilarejos de países mais pobres, coagem famílias a saírem das suas vilas com a promessa de que vão ter um trabalho bem remunerado que pode mudar a vida dessas famílias. Então a galera vai lá, né, na ingenuidade, sai geralmente Camboja, Bangladesh e pegam frotas que vão circular ali pela Tailândia. Aí os capitães vendem, literalmente vendem seus homens trabalhadores por algumas centenas de dólares. Esses trabalhadores são obrigados a trabalharem em alto mar, longe de suas famílias, com uma falsa promessa de mudança de vida para fomentar uma indústria que já é cruel por si só. E se eles tentam escapar e se livrar dessa condição precária, eles são mortos. Sim, gente, isso acontece, tá? É real, não é uma historinha fictícia, não é filme dos Piratas do Caribe. É realidade. Toda vez que você vai a um rodízio de japonês, toda vez que você compra uma tilapinha pra você grelhar, toda vez que você come um bacalhau de domingo na casa da sua avó, você está financiando a morte de pessoas, animais, natureza e quem sabe até a sua própria. Porque você não sabe o que tá dentro do tecido daquele animal que você vai colocar pra dentro do seu corpo. Isso sem considerar vários outros aspectos da indústria que são bem mais sujos do que eu tô falando. Eu tô falando aqui a pontinha do iceberg, porque ainda tem aí congelamento dos peixes por meses e meses a fio, descongelamento e venda por um preço muito mais acessível nos supermercados, aditivos químicos, corantes e remédios para aparentar uma carne fresca. Daí você se intoxica e não sabe de onde veio. Acrescento também água com sal para que a carne aparente mais vistosa e voluptuosa. O paladar é algo que pode mudar, algo que pode se expandir, pode se desenvolver. A morte dos oceanos, dos animais, das pessoas é factual se você continuar comendo. Aqui em São Paulo, pelo menos, qualquer restaurante japonês que você for tem opção vegana. Se não tem opção vegana, cara, pede ali um shimejizinho refogado sem manteiga, pede todos os legumes que tiver, um yakisoba sem carne. Faça crescer a demanda. Eu não passo perrengue socialmente. Todo lugar que eu vou, seja no interior, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, no Rio, eu sempre consigo me virar, porque eu saio da minha zona de conforto, porque eu sei que isso é mais importante do que os meus 5 minutinhos ali de prazer. Inclusive aqui em São Paulo já abriu um restaurante japonês, o primeiro restaurante japonês do Brasil 100% vegano, que é o Sushimar. Não estão me pagando pra falar isso, tá? Caso fique a dúvida no ar. Mas é que eu fui lá, eu amei, foi uma experiência gastronômica ótima, diferente de tudo que eu já experimentei. E eu tô muito empolgada pra ver esse mercado crescer. Porque eu não tô aqui pra impor que você tem que amar a alface, amar a couve, amar a selga. Não, cara, eu sei que você tem os seus hábitos, os seus gostos. Tudo que você já comeu, eu já comi, eu sei que é gostoso. Eu tenho certeza que a maior parte das comidas novas que eu passei a experimentar depois de ter me tornado vegana, você não experimentou. Você tá abdicando dos seus prazeres, da sua alegria, da sua felicidade, da sua vida social. Mas a real
é que você tá se limitando. Como tá escuro aqui! Produtos de origem animal só tem 3 tipos: carnes, ovo e leite. E espécies vegetais tem mais de 80 milhões. Gravar esse vídeo foi foda. Quem precisar de algum tipo de orientação, me chama direct no Instagram. Eu vou fazer o máximo pra responder. Ou então deixa aí nos comentários, vamos nos ajudar, sabe? É algo muito maior que a gente. E eu não tô julgando, não tô culpando, não tô querendo moralizar ninguém. Eu só acho que é algo urgente. A nossa vida tá em jogo também. E do nosso futuro e do nosso planeta. Eu não sabia das pessoas. Tá tudo muito errado, cara. Não seja conivente. Não é só sobre você. Por favor. É isso. Seja vegano.